Então vem comigo para mais uma aula aqui no meu canal, Professor André Douglas, Português e Redação. Continuação ainda do nosso assunto infinito, que se chama orações subordinadas adverbiais. Desta feita, vamos falar um pouquinho das orações comparativas e as orações conformativas. Então aguarde nossa aula após a vinheta. Vem comigo! Pronto, voltamos aqui para falar das adverbiais. Vamos só lembrar rapidinho que as adverbiais, elas modificam, a oração principal, A estrutura das subordinadas é a principal, mas a subordinada, e ela vai então modificar. Então, como são 9, a gente vai dividindo 2 a 2 para que a gente possa massificar uma por uma em seus principais conectivos. Pessoal, então olha só, a oração comparativa, o próprio nome delas já deixa muito explícito os seus valores semânticos. A oração comparativa, ela traz uma comparação em relação à oração principal. Pronto. Então haverá, as duas informações e haverá a comparação entre as duas. Os principais conectivos, pessoal, te diga, o como, ele sempre vai aparecer, é o principal. Você pode substituir o como pelo tal qual, e a gente ratifica essa ideia de comparação. Eu tenho também o tanto como e também o que nem. Existem mais, porém vamos massificar, vamos memorizar somente esses 4 conectivos. Fechado? Tranquilo? Então, rapidinho, vamos perceber esse primeiro exemplo bem aqui, ó. Mário é estudioso tanto quanto seu irmão. Mário é estudioso tanto quanto seu irmão. Perceba, então, que eu tenho uma comparação, de Mário com o seu irmão em relação a ser o quê? Estudioso. Ponto. Está falando, então, que há uma comparação. Esse segundo exemplo a gente vai deixar, por enquanto, aí de stand-by, porque eu quero fazer aí uma relação com a oração conformativa para que a gente não possa, tá bom? Que a gente possa não confundir essas duas orações. Então, vem para cá. A oração conformativa, ela traz uma conformidade. Professor, o que é conformidade? Conformidade é estar de acordo com alguma coisa, estar de acordo com algo. Nesse caso, em relação à nossa oração principal. Tudo bem? Principais conectivos, te liga, o conforme, o segundo, o consoante, embora seja um pouquinho estranho, mas consoante é um conectivo de conformidade, e o como. Tudo bem? Então, avalia esse primeiro exemplo comigo. Conseguiu fazer o trabalho conforme lhe ensinaram. Então, observa bem aqui o conforme, principal conectivo, ratificando essa ideia de acordo com alguma coisa. A pessoa fez o trabalho de acordo com o que ensinaram para ela, certo? Então vamos lá, muito tranquilo, mas eu quero te fazer uma observação. Eu não sei se você percebeu, mas o conectivo como, ele aparece tanto aqui como aqui, ou seja, o como nesse momento tem 2 possibilidades semânticas, certo? Ele pode ser tanto comparação, tanto conformidade. Primeira dica em uma prova, para que você saiba fazer a diferença das duas orações, se aparecer aí os 2 conectivos. Primeira situação é a substituição. Você substituiu o como pelo tal qual, então é comparação. Substituiu o como pelo conforme, é conformidade. Mas se ainda assim ficou dúvida, vamos fazer aqui então uma rápida análise com esses 2 últimos exemplos que eu coloquei. Perceba, o filho falava como seu pai. Segundo exemplo, o filho falava como seu pai orientou. Observa que o como está tanto nessa oração como nessa outra oração. Porém, suas significações são diferentes. Olha só, qual é o macete aqui? Observa, eu tenho bem aqui o verbo falar, tudo bem? Observa ainda que esse verbo ou outro não está na oração explicitamente. Pessoal, não precisa, porque aqui houve o que nós chamamos de elipse. Olha só,
O filho falava como seu pai falava. Eu não precisei nesse momento repetir o verbo, porque é exatamente o mesmo verbo já colocado dentro da sentença. Então houve aqui uma omissão, né, desse verbo. Nós chamamos isso aí tecnicamente de elipse, mas pessoal, esse é o princípio da comparação. Para que seja uma oração comparativa, o verbo tem que ser o mesmo. Tudo bem? Agora olha para cá. Verbo falar, de novo, porém, o segundo verbo explícito, orientou. Verbo falar e verbo orientar são verbos diferentes, portanto, não podem ser orações comparativas, só podem ser orações conformativas. Resumindo, a oração comparativa, o verbo é o mesmo, tudo bem? Para as duas orações, tanto para a principal quanto para a subordinada. Oração conformativa, os verbos são diferentes. Aparece um verbo na principal e aparece um outro verbo na subordinada, tudo bem? Falei para ti que era muito tranquilo, muito de boa você entender as orações adverbiais, porque os próprios nomes, como eu disse, são aí muito tranquilos para você assimilar os seus valores semânticos e seus principais conectivos, tudo bem? Então, pessoal, curta, deixa seu like, tá bom? Já ativa o sininho se você ainda não ativou, se você não é inscrito no canal, já te inscreve e compartilha nosso trabalho para o seu círculo de amizade, tá bom? Até a próxima, valeu!